Olá, meu aluno do segundo ano, que prazer estarmos aqui mais uma vez, encontrando-se à distância, porque a circunstância não permite que nós estejamos presencial na sala de aula. Então, nós vamos começar nosso segundo semestre, terceiro período, e agora a gente vai para o livro para eu poder explicar melhor qual será o conteúdo do terceiro período. Aproveitar também a oportunidade para dizer que estou com saudade de cada um de vocês, dizer que vocês aproveitem cada vez mais esse momento que a gente está vivenciando, não deixem de fazer as atividades, não deixem de enviar as atividades e faça com que vocês criem uma rotina de estudo na casa de vocês para que as atividades não se acumulem, tá bom? Então se liga, vamos para o livro onde eu vou explicar o conteúdo do terceiro período. Vamos lá? Bom, pessoal, esse é o nosso conteúdo, né? O capítulo 4, matrizes e determinantes. Nós vamos ver apenas matrizes nessa parte inicial, depois a gente vê determinantes, tá certo? Capítulo 4, página 61. Vamos lá? Vamos prestar atenção aqui, ó. O que é uma matriz, pessoal? Só para que a gente possa entender. Aqui, ó, terceiro parágrafo, bem aqui, ó. As matrizes são tabelas que relacionam todos os números. Faça dupla com um colega e faça o que se pede. Se a gente tivesse em sala de aula, provavelmente a gente iria fazer essa atividade, porque ela é uma atividade introdutória e é preciso que a gente entenda o que é uma tabela. O que é uma matriz. Mas eu vou explicar para vocês aqui de forma bem ampla, assim, acredito que dê para vocês entenderem. Olha só, se a gente pegar aqui, ó, vamos supor que ele pegou o jogo de vôlei, né, e organizou os dados em uma tabela. Ou seja, quando você pega uma tabela e organiza os dados de algo que você quer dentro de uma tabela, tudo fica mais visível, fica mais entendível para você, certo? Por exemplo, vamos analisar essa tabela aqui desse jogo de vôlei da Liga Mundial, né, de 2015, na modalidade masculina. Olha só, Brasil, Sérvia, Itália e Austrália. Esses 4 times aqui estiveram disputando aí, né, esse jogo. Então aqui as vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1. Então significa que o Brasil ganhou 7 vezes, 5, 3, ou seja, aqui o Brasil, Sérvia foi 5, né? Vitórias por 3 sets a 2, derrotas por 3 sets a 0 ou 3 a 1. Então ele organizou as disputas em uma tabela. Essa tabela para nós vai ser uma matriz. Só que a gente não vai organizar tudo em uma tabela, nós vamos organizar em uma matriz. Mas se eu perguntasse a vocês, por exemplo, assim, ó, o número 7, pessoal, esse 7 aqui, ó, esse número 7, o que que isso aqui significa? Que o Brasil, né, ele teve 7 vitórias ou ganhando de 3 a 0 ou de 3 a 1, certo? E por aí vai, é só a gente interpretar a tabela. Ele fez o seguinte ainda, ó, pontos obtidos pelas equipes em cada vitória ou derrota. Então aqui estão os pontos, ó, que cada time obteve por vitória ou derrota. Outro modelo matemático aqui, ó, uma tabela. Janeiro, fevereiro, março. Aí ele pegou os meses, aliás, perdão, as disciplinas aqui de matemática, física e química. O que, que a gente está vendo aqui? Em cima da tabela, qual a legenda da tabela? Vendas de livros didáticos de matemática, física e química no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses de um determinado ano aí, certo? Quando eu olhar para esse 20 mil aqui, ó, quando eu olhar para esse 20 mil, a gente vai saber que os livros de matemática no mês de janeiro foram 20 mil. E assim sucessivamente. Por exemplo, se eu pegar esse 18 mil aqui, ó. Se eu pegar esse 18 mil aqui, pessoal. O que esse 18 mil significa? Que no mês de fevereiro
foram vendidos 18 mil livros de física, certo? Olha só o que ele vai nos dar aqui dentro dessa tabela. Se quisermos saber quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro, basta olharmos o número que está na primeira linha, segunda coluna. Primeira linha. Pessoal, lembrando que sempre quando a gente falar de linha, nós iremos lembrar de algo que está na horizontal, ó. A horizontal, ou seja, deitado, tá bom? Linha é o que está deitado. Coluna é o que está em pé, ou seja, na vertical. Então, linha horizontal, coluna vertical. Tranquilo isso? Ele pegou os dados aqui da quantidade de livros vendidos que estava na tabela e representou em forma de matriz, ó. Então isso aqui para nós é matriz. Ou seja, uma matriz 3 por 3. Professor, explica aí para mim o que é uma matriz 3 por 3. Pessoal, a matriz 3 por 3 é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. Quem são os elementos da primeira linha? Tanto posso representar por esse colchete grandão aqui, ó, como posso representar em forma de parênteses, tá bom? Tanto faz, como você preferir. Isso aqui que a gente vai estudar agora se chama matriz. E ela é uma matriz 3 por 3 porque ela tem 3 linhas na horizontal, ó, deitadinha, e tem 3 colunas na vertical, certo? Ela também é chamada de matriz quadrada, a gente vai ver isso mais adiante. Aqui alguma curiosidade, mais alguma curiosidade quando surgiu as matrizes, caso vocês queiram ler, fique à vontade. Dá para ver aqui, né, que foi na China, tá bom? E outra coisa, ó, aqui embaixo, definição de matriz. Aqui de fato vai começar o nosso conteúdo, pessoal. Sejam Mn dois números inteiros maiores ou iguais a 1. Denomina-se matriz M por N, aí lê-se M por N, uma tabela retangular formada por M vezes N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Então, para nós agora, quando nós virmos o M, a gente vai lembrar de linha, linha na horizontal. Quando a gente olhar para N, a gente vai lembrar de coluna, coluna na vertical, em pezinho, tá bom? Dizemos que a matriz é do tipo M por N ou de ordem M por N. Exemplo, no item A aqui, pessoal, olha só. O que eu tenho aqui no item A? Eu tenho uma matriz 2 por 2, ó. Eu tenho uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e ela tem duas colunas. Esse exemplo do item B, ela é de que tipo? Ela é do tipo 2 por 3. Por quê? Porque ela tem duas linhas na horizontal, ó, e três colunas na vertical. Então ela é do tipo 2 por 3. Tranquilo? Aqui também nós temos a matriz linha. Ó. É possível que exista uma matriz onde tenha só uma linha. Logo, quando uma matriz tem só uma linha, ela é chamada de matriz linha. Em contrapartida a isso, quando a matriz tem várias linhas, mas só uma coluna, ela é chamada de matriz coluna, ou do tipo 4 por 1, certo? Como aqui é 1 por 3. Tranquilo? Vamos ver o exemplo aqui, ó. Escreva no caderno o exercício resolvido que está aí na página 65 do livro de vocês. Escreva no caderno a matriz correspondente à tabela abaixo. Notas de 3 alunos no primeiro bimestre. Olha só o que foi que ele fez. A Ana, o Antônio e a Beatriz, nas disciplinas de matemática, física, química e biologia. Pessoal, isso aqui é uma tabela, só que ele fez aqui em uma matriz, ó, tá vendo? Ele pegou os dados da tabela e transformou em uma matriz. Essa matriz é de qual tipo, professor? Ela tem quantas linhas? As linhas aí representadas por Ana, Antônio e Beatriz. Ela tem 3 linhas, concordam comigo? E as colunas estão representadas pelas disciplinas matemática, física, química e biologia. Ou seja, como são 4 disciplinas, a minha matriz é do tipo 3 linhas e 4 colunas, ou seja, ela é uma matriz 3 por 4. Tranquilo?
Aqui é o modelo matemático da tabela. Ó. Ele pegou os dados da tabela e transformou na minha matriz. Com relação à matriz do exercício 1, responda no caderno. Pessoal, o item A. O que significam os números da primeira linha? Ó, primeira linha. Quem é a primeira linha? 6, 4, 5 e 8. Significa que são as notas de quem? As notas de Ana em cada matéria, né? Esse primeiro 6 aqui representa a nota de Ana em matemática, esse 4, a nota de Ana em física, esse 5, a nota de Ana em química e esse 8, a nota de Ana em biologia. O que significam os números da segunda coluna? Segunda coluna, pessoal, é onde está a matéria de física aí, ó. Significa que são todas as notas de físicas. De quem? De Ana, Antônio e Beatriz. O item C, desculpa. O que significa o número da terceira linha, terceira coluna? Pessoal, quem é o número da terceira linha? Ó, terceira linha, terceira coluna. É esse 7 aqui, estão vendo? Ó? Esse 7. Então, pessoal, esse 7 aqui é a nota de quem? É a nota de Beatriz na disciplina de Química. Tranquilo, galera? Vamos avançar um pouquinho aqui, onde a gente tem as representações genéricas de uma matriz. Os elementos que aparecem na matriz são chamados de elementos ou termos da matriz. Analisamos, por exemplo, a seguinte matriz. Eu tenho essa matriz aqui, pessoal, ó. Essa matriz aqui, ó. O elemento 3, esse elemento 3 aqui, ó, ele está na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. Ou seja, logo ele é o elemento A11 ou A11, como a gente preferir chamar. 3. Quando eu ler esse A11, significa dizer que ele está na primeira linha, primeira coluna. Esse menos 5 aqui, pessoal, esse menos 5 aqui, ele está em qual linha? Não está na linha 2? Exatamente, está na linha 2. Mas está em qual coluna? Primeira coluna. Então ele é o elemento A21, ó. O elemento A21 é o menos 5. Tranquilo, galera? A gente vai avançar um pouquinho. Isso aqui a gente vai ver em breve, certo? A forma genérica de se trabalhar isso aqui. Eu vou explicar isso aqui em uma live para vocês, tá bom? Aqui são as matrizes especiais, tá aí na página 67. O que é uma matriz quadrada, professor? Pessoal, a matriz quadrada é uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Por exemplo, uma matriz 2 por 2, ó, como essa aqui é uma matriz quadrada. Essa aqui é uma matriz quadrada 3 por 3. O que é a diagonal principal? Diagonal principal só existe nas matrizes quadradas. Ela parte aqui do canto superior esquerdo, ó, em diagonal, até a parte inferior aqui do lado direito, tá bom? Nesse sentido aqui, ó, chamado de diagonal principal. Ao contrário, é chamada de diagonal secundária. O que é uma matriz identidade, professor? Pessoal, a matriz identidade é uma matriz quadrada, ou seja, tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas, só que a diagonal principal dela, os elementos são todos iguais a 1. Então, por isso é uma matriz identidade, tá certo? O que é uma matriz nula? É uma matriz onde todos os elementos dentro da matriz são iguais a 0, independente de sua ordem. Pode ser quadrada, pode ser matriz linha, tá bom? Igualdade de matriz. O próprio nome já está dizendo, né? Quando é igualdade de matriz? Quando os elementos são correspondentes, ou seja, quando os elementos são iguais, tá certo? Por exemplo, esse 3, ó, é igual a quem? A 6 dividido por 2, então é 3. Esse 1 é igual a quem? A 2 menos 1. Ou seja, essa matriz aqui é igual a essa matriz, só está escrita de outra forma. Tranquilo? Beleza? Pessoal, a gente vai pular aqui a adição de matriz, a gente não vai ver isso hoje, certo? Então, nosso conteúdo vai aí até a página 68, 71, certo? Do livro de vocês. Vocês irão resolver as questões 1, 2 e 3, tá bom? Vocês irão resolver as questões 1, 2 e 3. Quando for no dia 18, né, da próxima semana, nós iremos fazer a correção dessa atividade em uma live pelo YouTube. A partir das 3 horas da tarde, eu conto com a presença de todos os alunos do segundo ano A
e do segundo ano C, tá bom, pessoal? Porque essas correções, elas vão fazer parte dos pontos de vocês, tá certo? Então vocês têm de hoje, dia 11, até o dia 17 à noite para me mandar. Quem me mandar no dia 18 não tá mais valendo. A não ser que seja antes da live. Se for antes da live, tá valendo ainda, tá bom? Um abraço, até a próxima. Lembrando que aqui na página 71 vocês irão fazer as questões 1, 2 e 3. Copia, tira foto e manda lá no Google Sala de Aula, tá bom? Um abraço e até o dia 18 na nossa live às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde. Um abraço, fiquem com Deus.